Queridos paroquianos aqui da nossa Catedral Diocesana São Francisco Xavier, você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e a Rádio Arca da Aliança, ao saudar nosso diácono aqui presente, quero também agradecer o Padre Adenir Ronchi por ceder essa oportunidade de estar presidindo esta celebração da Ascensão do Senhor e do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Também expressar todo o nosso carinho aos monsenhores Bertino e Juca. Monsenhor Juca, que também está se restabelecendo do seu tratamento de saúde. E queremos estar em sintonia com todos os agentes da pastoral da comunicação de nossa diocese. Saudar que está ligadinha em casa a nossa coordenadora diocesana da pastoral da comunicação, a Terezinha Campos, as coordenações comarcais de comunicação, começar lá por Mafra, a Rúbia, São Bento, a Neuci, Jaraguá do Sul, Jonathan, a comarca norte de Joinville, a Silvia, a comarca sul de Joinville, o Luiz está aí, e também a litoral sul, o Nelson, e também saudar a nossa assessoria de comunicação da Diocese de Joinville, aqui presente o Eduardo, a Tatiane e também a Carol. E a palavra de Deus é para nós todos, mas eu peço licença para dedicar especialmente a todos os comunicadores e comunicadoras que atuam na pastoral da comunicação e também todos os comunicadores que atuam nos diversos veículos e plataformas de comunicação no mundo secular e também os comunicadores da nossa Igreja Católica. Os nossos agentes de pastoral da comunicação são chamados de pasconeiros, né? Pastoral da comunicação, os pasconeiros. Então, quando eu falar pasconeiros, vocês também podem entender cristãos, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, para que vocês se sintam incluídos no anúncio desta palavra de hoje que vamos partilhar. O Papa todo ano, essa já é a edição 54 do Dia Mundial das Comunicações Sociais. E todo ano o Papa manda uma mensagem. O tema deste ano, da mensagem do Papa, pela ocasião do dia de hoje, é para que possas contar e fixar na memória. Essa frase tirada do livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2. Para que possas contar e fixar na memória. E o lema: a vida se faz história. Para quem está aqui, foi preparada uma mesa, um altar com alguns símbolos da comunicação. Então, os celulares, máquina fotográfica, estão ali também os livros do Monsenhor Bertino, do Monsenhor Juca, e no centro a palavra de Deus, que a vida se faz história. E toda a história nós temos que contar de geração em geração, para que fique
na memória. Então, a palavra de Deus, essa história do amor e da salvação de Deus pela humanidade, e Jesus Cristo é o centro desta história linda de Deus, que quer salvar o seu povo a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo, que hoje nós trazemos em nossa memória o dia de sua ascensão. Mas nem todas as histórias são bonitas, louváveis. Tem muitas histórias carregadas de ódio, de vinganças, de preconceitos. E nós precisamos, diz o Papa, colocar o cheiro do Evangelho na história de nossa vida, para a gente então escrever uma bela história, uma história mais cheia de amor, de bondade, de ternura, de paz, de justiça e de santidade. Então, colocar esse cheiro, esta luz do Evangelho na nossa vida. E nós vamos perceber que as parábolas que Jesus contava são histórias que nós devemos contar e fixar na nossa memória, em nosso coração, para todas as gerações. Olha só, depois de 2000 anos, estamos contando essas histórias de Jesus Cristo. E as histórias, as parábolas de Jesus, nunca termina no fracasso, na derrota, no ódio, no rancor, no medo. As histórias, as parábolas de Jesus é cheias de esperança, é cheia de amor, é cheia de misericórdia. Uma das parábolas de Jesus mais conhecidas, a parábola do filho pródigo, também chamada parábola do pai misericordioso. Então, o filho mais novo, que pediu sua herança, foi embora, gastou tudo, caiu na miséria e foi cuidar de porcos. Mas Jesus não termina lá na pocilga a história. Jesus colocou misericórdia nessa história. E o pai, ele volta para casa e o pai lhe acolhe com um abraço e manda fazer uma festa para acolher o filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Olha só como as histórias de Deus terminam bem, terminam em festa. E por isso nós temos que colocar o perfume do Evangelho na nossa vida, para que a nossa vida se torne também uma festa, porque está cheia de medo, está cheia de vírus, do ódio, da mentira, da vingança, que nos leva ao fracasso. Então nós precisamos colocar essa luz, esse perfume do Evangelho para narrar, para tecer cada dia de nossa história na face da terra. Gostaria tanto de falar
então, deste evangelho tão lindo de hoje, tão maravilhoso da ascensão de Jesus. Eu vou me arriscar falar também um pouquinho, por causa que o tempo é tão reduzido nesse tempo de pandemia. E ainda, antes de falar do evangelho, saudar a nossa Escola Diocesana de Comunicação, as nossas coordenadoras, a Célia e a Roseli. Que Deus seja louvado também pela nossa escola, que tem formado muitos agentes para evangelizar. E a pastoral da comunicação tem sido uma das mais importantes nesse tempo de pandemia. Como os nossos pasconeiros têm se esmerado, a nossa assessoria de comunicação tem feito um trabalho que nesses tempos difíceis, todos os nossos diocesanos estavam rapidamente conhecendo todos os procedimentos da nossa diocese, de como agir, de como evangelizar nesse tempo difícil que estamos vivendo, mas também de esperança. Então, Jesus, no evangelho de hoje, os últimos versículos do Evangelho segundo Mateus diz: eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Essas são as últimas palavras do Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Mateus também começou no capítulo 1 dizendo que o anjo, enquanto José estava dormindo, o anjo disse para ele: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome de Emanuel, o Deus conosco. Então o Evangelho começa dizendo que Jesus é o Deus conosco, e Jesus, antes da ascensão, antes de subir para o céu, continua dizendo: eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. E ter essa fé, ter essa certeza que Ele está conosco, faz toda a diferença em nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia. Se a gente não crer que Jesus está conosco, nós caímos no desespero, na angústia. Mas saber que o próprio Deus está conosco, isso nos dá ânimo, isso nos dá força, entusiasmo, nos enche de esperança, porque Ele está conosco. E para terminar, só gostaria ainda de dizer: portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome da Trindade, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. O que foi que Jesus nos ordenou, nos mandou fazer? Toda a lei e a Escritura são resumidos no que Jesus nos ordenou. Eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então não basta para a gente comunicar ter as melhores plataformas de comunicação, os melhores instrumentos. Se faltar amor, acabou a comunicação. Então, meus queridos,
pasconeiros, amem uns aos outros, ame cada irmão, cada irmã que trabalha contigo na pastoral da comunicação. É o amor que nós vamos comunicar. Isso que vai fazer a diferença, o amor com que nós amamos as pessoas. E isto é que nós vamos conseguir transmitir pelos meios de comunicação. Então, esta comunicação humana deve estar revestida profundamente de muito amor, que é isso que Jesus nos ordena, assim seja. Amém.